puder deixar o tangedor, como o pastor sempre pede, vou agradecer. Gostei muito do que a irmã Josélia falou aqui, sobre a viúva de Sarepta ali, né? O Elias. Interessante, né? Ela falou que a mulher estava em dificuldades e não escolheu, né, olhar para a dificuldade e ofertou na unção de Deus sobre a vida daquele homem. Eu lembro que uma vez eu tinha recebido meu cartão, tá, minha alimentação, aquela coisinha toda. Aí eu fui fazer uma entrega com um motorista que é pastor, inclusive eu preguei na igreja dele agora, sexta-feira. Ele é pastor, e eu fui na casa dele, entregar um material na frente da casa dele. Entrei na igreja, ele me mostrou a igreja construindo, aí entramos na casa dele, e ele tem um estoque lá de cestas básicas que ele dá para as pessoas que vão lá. Jael conhece, Florisvaldo, conhecido por Fumaça. Não, esqueça a parte do Fumaça. Mas ele disse que sentiu de Deus de me dar uma cesta básica. Amém. Aí ele me deu, obrigado nisso, uma cesta básica. Eu aceitei, só que naquele momento eu sabia que não era para mim a cesta básica, né? Eu levei, e quando cheguei na empresa, fui com ele, voltei para Monsertec, lá na sede. A gente ia descendo do caminhão, eu falei: o senhor me deu essa cesta, mas eu quero dizer ao senhor que não é para mim. Deus já falou comigo que é para eu dar a outra pessoa. Aí ele, amém. Deus falou comigo também, Deus testificou. Quando eu te dei, ele disse: não vai ser para ele. Eu, amém, Deus está no negócio, né? Como diz, Deus está no negócio, varão. Aí eu, amém, aí eu fui. Deus me orientou a dar para uma pessoa. Eu separei uma oferta, dei para ela também. E gostoso, é gostoso demais ouvir uma palavra, né? Receber um presente, como a irmã orou aqui e falou, receber uma direção da parte de Deus, mas experimenta ser um instrumento nas mãos de Deus, para tu ver como é mais gostoso ainda. E quando eu dei essa oferta para a pessoa, estou dizendo que foi eu, porque eu participei, né? Não é glória nenhuma para mim, eu estou muito tranquilo em relação a isso, não tem problema. E a pessoa disse que foi uma resposta de oração. Que maravilha, coisa boa é ser vaso nas mãos do Senhor. Aleluia. Eu quero ler um texto aqui, no Velho Testamento. É um salmo de Davi, Salmos 32. Salmo maravilhoso, eu gosto muito. Você sabe que nós somos nova criatura, amém? A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que pelo que se alguém está em Cristo, é uma nova criação, uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, amém? Eu considero que esse salmo aqui de Davi, eu vou ler ele todos os 10 versículos, os 11 versículos. Eu considero que esse salmo de Davi, ele é um resumo da nossa vida cristã, né? Tipo, no momento em que a gente está passando por algumas dificuldades, alguns entendimentos errados em relação até ao próprio Deus, sem conhecer Deus direito. E Davi, em alguns momentos, ele teve esses relapsos, assim, profeticamente falando. Ele errou também, como a Bíblia diz, mas esse salmo aqui, para mim, vou repetir, é um resumo da nossa vida aqui na terra, amém? O Salmo 32, a partir do versículo 1, eu estou lendo na revista e corrigida. Presente do meu pastor, essa Bíblia maravilhosa. Tem até harpa cristã. Quando eu vou nas assembleias, maravilha, eu me enturmo logo. Vamos cantar o corinho número tanto, o hino, aí maravilha. Tem aqui, ó, hino que só, com 700 hinos aqui. Jesus é bom. Então, o Salmo 32 começa assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Versículo 2: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano. Aí ele diz: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu gemido de todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, misericórdia. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que eu me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cânticos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, porque senão não se chegam a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Diga amém. Glória. Tem alguns textos que a simples leitura, vamos dizer assim,
a gente não precisa nem de explicação. Eu considero que esse é um deles, mas em certo ponto aqui, Davi parece que são duas pessoas. É porque Salmo, você sabe o que são cânticos, né? São cânticos a Deus, é um cântico em forma de oração, uma oração em forma de cântico, como você preferir chamar. E Davi está meio que orando aqui, que ele vai dizer que ele orou, mas parece que aqui, eu vou tentar mostrar para você aqui, parece que são duas pessoas diferentes falando. Um certo momento da oração e um outro certo momento da oração. Ele começa de um jeito, no meio ele vai dando uma melhorada, no final ele entende o propósito. Como assim? Primeiro ele diz aqui, bem-aventurado aquele cuja a transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Em Isaías capítulo 59, versículo 1 e versículo 2, diz que a mão de Deus não está agravada, nem os ouvidos de Deus estão tapados, que ele não possa ouvir. Na mão de Deus não está encolhida, perdão. Não está encolhida e os ouvidos de Deus não estão agravados ou tapados, que ele não possa ouvir. Ele diz, mas o que faz separação entre mim e você são os vossos pecados. Então a primeira coisa que nós temos que entender, o que afasta o homem de Deus, Deus não se afasta do homem, o homem que se afasta de Deus por meio do pecado. Aí Davi diz, bem-aventurado, mais que feliz, é aquele cuja transgressão é perdoada. Eu estou falando com você nessa manhã. A Bíblia diz que você já recebeu o Espírito Santo. Eu gosto muito desse texto, já repeti aqui várias vezes, Ezequiel capítulo 36, versículo 25, 26, 27, ele diz que tiraria, falando para Israel, mas é uma palavra que nos alcança, ele diz que tiraria do meio deles, ele derramaria água pura sobre ele, que é a palavra de Deus, e tiraria os ídolos, tiraria o coração duro, o coração de pedra, e colocaria um coração de carne, tiraria o espírito velho, e daria um espírito novo. Olha que maravilha, a Bíblia diz que você já tem um espírito novo. Você é uma nova criação, uma nova criatura, um ser totalmente novo. E Deus, não achando suficiente, ainda diz assim, ainda porei dentro de vós o meu espírito para que vocês consigam andar nas minhas ordenanças. Então não é na nossa própria força, a gente não se salvou, a gente não às vezes nem estava buscando Deus e Ele veio se revelar para nós, enviou uma pessoa, enviou um pastor, enviou um missionário, Deus é um Deus de conexões, você foi passando em algum lugar, alguém te convidou, te entregou um panfleto, você foi para uma igreja, você estava meio deprimido na vida, como eu estava em 2009, eu fui nas últimas instâncias, estava passando mal e fui para a igreja, minha mãe já congregava numa igreja, e eu me deu na cabeça de ir para a igreja. Cheguei lá, Jesus me pegou de jeito. Aí estou aqui até hoje, vai fazer 13 anos. Então, bem-aventurado sou eu e é você, sou eu e sou você. É brincadeira, estava demorando, né? Sou eu e é você, aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Aqui é uma aliança inferior, como você sabe que Hebreus vai dizer. Olha só, ele diz que o pecado aqui era coberto. Ele não tinha a revelação completa ainda. A Bíblia diz que o sangue de touros e de bodes não são capazes de retirar o pecado. Deus aceitava esse sacrifício por um tempo e esse pecado era de alguma forma coberto. É como se eu cobrisse esse copo aqui, essa taça, mas ela estaria aqui ainda, só estaria escondida. Era o que acontecia. É tanto que o sumo sacerdote precisava voltar todo ano para oferecer sacrifício por ele mesmo, porque era pecador, e pelo povo. Então, a Bíblia diz que era ano após ano tinha que se fazer sacrifício. Agora, na nova aliança, Jesus já fez todas as coisas, já eliminou todo o sacrifício, ele foi o próprio sacrifício. Hoje a gente não precisa oferecer mais sacrifício, só de louvor, que é o fruto dos lábios que adora ele, que maravilha, que adora o seu nome. Então, você não tem o pecado coberto, o seu pecado foi retirado. João vendo Jesus e os discípulos dizendo, não, é aquele ali que você batizou. Isso aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que bênção, que maravilha. Versículo 2. Aí ele diz, bem-aventurado a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Aí é a mesma situação do versículo 1. Aqui as pessoas ainda estavam afastadas de Deus, nós estávamos afastados de Deus. E agora, não é que Deus está pegando e esperando a pessoa errar para martelar, não. Nós sabemos que na revelação do Novo Testamento, e em alguns textos do Velho Testamento também, de que se queixa o homem. Lamentações capítulo 3. Queixe-se do castigo dos seus próprios pecados. No Novo Testamento, isso chama-se plantar e colher, resultado das nossas decisões. Então, ele diz, bem-aventurados somos nós que não temos a maldade imputada em nós, nem espírito a engano. Aí ele diz assim, quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo meu gemido todo dia. Ou seja, eu entendo que Davi estava passando por alguma situação aqui, ou profeticamente falando de alguém, não sei, ele guardou silêncio. Isso acontece hoje em dia.
Porque às vezes acontece de um erro, um pecado, uma situação adversa, e a gente às vezes não tem coragem de chegar diante de Deus, o único que pode resolver os nossos problemas. Pastor, quando chegou aqui há 7 anos atrás, 7, né? Às vezes, se Deus, a palavra, o Espírito Santo, Jesus não puder mudar a sua vida, quem vai mudar? É papa, é pastor, é bispo, é ministro? Não. É a palavra. Então, às vezes, fica calado, fica em silêncio, não tem coragem. O único que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 4, versículo 16, acheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, a fim de sermos socorridos em tempo oportuno. Só precisa de socorro quem está passando por tribulação, por alguma situação. E às vezes, em quem pode resolver, a gente não quer chegar, faz que nem Davi. Enquanto eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos. Aí fica triste, fica chateado, fica em depressão, fica em pensamentos errados, turbulência na mente, turbulência no coração, não sabe qual decisão tomar, não sabe o que fazer, porque está guardando silêncio. Aí ele diz, versículo 4, aqui entendimento. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Você nunca ouviu isso, né? Você nunca falou isso também na religiosidade. É Deus está pesando a mão. Eu encontrei um abençoado um dia desse, e ele veio aqui, a gente, até falei com ele ontem. Eu lembro do pastor, lembrou de Fábio, lembrou de Bi. Eu encontrei ele na Braskem, lá na PVC. Aí ele, rapaz, aquela igreja é boa demais. Por que você não vai lá então, né? Aí eu encontrei ele na rua, ele disse, varão, eu vou lá, rapaz, é muito boa aquela igreja. Véio. Amém, maravilha, é mesmo, eu estou lá até hoje. Aí ele disse assim, varão, eu passando umas tribulações aí, eu casei errado e Deus me colocou no estreito. É brincadeira. Ele disse, eu casei errado e Deus me colocou no estreito. É brincadeira. Ele foi bem assertivo quando ele disse, eu casei errado. Eu não tomou a decisão certa, eu casei errado, varão, e Deus me colocou no estreito. A tua mão está pesando sobre mim. Quantas vezes a gente, por uma decisão errada, por um plantio errado, acredita que é Deus que está contra nós? Rapaz, se a gente acreditar que Deus, de alguma maneira, algum dia se levanta bipolar, está triste com a gente e não vai se inclinar do seu trono para ouvir a nossa oração, mesmo que seja uma oração de confissão de pecado, para Ele perdoar, a gente está frito. Não puder confiar num Deus desse, é melhor a gente largar tudo, jogar tudo para cima, né? Jogar tudo para o ar, porque não puder confiar. Eu tive não sei se é a palavra certa na discussão, um abençoado. Ele começou a falar algumas coisas sobre Deus no Velho Testamento. Eu falei, abençoado, eu acho que é melhor a gente parar por aqui, senão a gente vai brigar. E a intenção não é essa. Ele é cristão também. Porque se o senhor acredita dessa maneira, eu não vou poder te mudar. E eu não acredito num Deus desse jeito, um Deus que mata, que fere, que destrói. Porque esse é o ministério de Satanás. Então é melhor a gente parar por aqui e vamos mudar o assunto, para a gente não ficar de mal. Vamos dizer assim, que a gente é crente, a gente tem que ir para o céu, a gente não vai para o inferno, né? Se ficar de mal por causa de uma questão bíblica. Então, eu não entendo que Deus é assim, eu entendo que Deus é revelado em Jesus Cristo. Olhe para Jesus, leia Mateus, Marcos, Lucas e João e veja o que Jesus fez. Pronto, você vai entender quem é Deus, porque ele diz que eu só faço o que o Pai mandou fazer, eu só falo o que o Pai mandou eu falar, só isso eu faço. Eu e o Pai somos um, João 10:30. Acabou, está explicada a situação. A revelação está em Cristo. Aí ele diz, a sua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Eu não sei nem o que significa isso aqui. Aí, pronto, versículo 5. Aí agora Davi começa a progressão, vamos dizer assim. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Começou a mudar o entendimento. Porque antes, Deus estava ali chateado com ele, estava, ó, na prensa, né? Está na prensa de Jeová, na moinha de Jeová. Deus estava ali prensando ele, mas não como um teste, como muito bem pregou aqui quinta-feira, mas como um resultado de uma flechada, de um aperto, porque ele pecou. Deus está lá no céu, parece, com a flecha na mão, esperando para a gente errar. Ele estava com esse entendimento. Ele começou a mudar aqui. Ele disse, olha, eu confessei, está mudando aqui o anjo, né? Confessei-te o meu pecado e as minhas transgressões não encobri. Minha maldade não encobri. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Porém, aquele que esconde as suas transgressões jamais, nunca prosperará. Aí é uma hora de a gente pensar, né? Se tem coisas que estão atrapalhando, Deus não é contra você, os irmãos da igreja não é contra você. Se for, Deus vai cobrar dele, vamos dizer assim, né? Deus vai prestar conta da sua maldade a Deus, vamos dizer assim. Mas você não pode se chatear com essas coisas. Você tem que entender que se você confessar e deixar, a misericórdia vai te alcançar. É isso que a Bíblia diz. Mas se encobrir também,
o inversamente proporcional vai me alcançar e vai te alcançar. Jamais vai prosperar, como a Bíblia diz. Ele diz, eu confessarei o meu pecado ao Senhor, as minhas transgressões, e tu perdoas. Não é mais um Deus que pesa a mão sobre ele. Não é mais um Deus que está agora chicoteando ele pelo pecado. Não, é um Deus que, por ele confessar e se arrepender, isso é tão simples, mas é tão poderoso, porque ele diz, eu confessarei e tu vai perdoar. Deus não vai pensar se vai perdoar. Tá, deixa eu ver se esse pecado aqui é digno de perdão. Deixa eu ver se esse aqui eu consigo perdoar, porque sei lá qual foi, porque sempre o pastor fala aqui, né? Deus perdoa pecado e perdoa transgressão. Pecados, errar o alvo, ou até coisas que a gente fez sabendo que era errado e a gente ainda continuou fazendo. E às vezes está errando. Provérbios 19:3, a ignorância do homem destrói o seu caminho e no seu coração ele se ira contra Deus. Deus está pesando a mão. Deus tirou minha casa, Deus tirou meu carro, Deus tirou meu emprego, Deus tirou meu relacionamento, Deus tirou a minha alegria. E Deus lá do céu só com a mão no queixo olhando, tá bom, beleza. Um Deus que é doador, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em Romanos 8 diz que ele deu Jesus como não nos daria todas as coisas. Agora um Deus que está retirando. Não bate as informações. É resultado das nossas plantações. Mas até para o resultado das plantações tem pedido de perdão e além do pedido tem perdão disponível. 1 João capítulo 1, verso 9 diz, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Aí no versículo 10 ele fala algo, pula para o capítulo 2, versículo 1 diz, meus filhinhos, eu estou escrevendo isso aqui para que vocês não pequem. Todavia, se pecar, temos um advogado. A prerrogativa ali é não pecar. Não pecar. Se acontecer um acidente, temos um advogado perante o Pai. Amém? Então ele já começou a mudar aqui. Ele diz, eu confessei o meu pecado e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Rapidinho. Aí agora, como eu falei, ele está numa progressão de revelação, a revelação progressiva na vida de Davi. Aí ele diz, por isso, agora começou a ser alguém que dá conselhos, ó. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti. O cara estava destruído agora. Acabou de dizer que Deus estava pesando a mão sobre ele. Ele diz, olha, meu querido, agora que eu já sei que ele perdoa, por isso todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de te poder achar. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele diz, há tempo de poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Ele entendeu que antes ele pensava que Deus estava pesando a mão sobre ele, as tribulações, as situações que ele estava passando era culpa de Deus, não entendia que era culpa dele mesmo. Agora ele está dizendo, mesmo que eu esteja passando por qualquer situação, águas transbordando, essas águas não vão poder me submergir, porque aquele que é santo vai orar a ti. Aí ele continua, tu és o lugar onde me escondo, no esconderijo. A gente canta aqui, né? Baseado no Salmo 91, mas ele diz aqui, ó, tu és o lugar onde eu me escondo. Aí eu vou me esconder em alguém que estava pesando a mão sobre mim. Não, já mudou. Já mudou. Agora o entendimento de Davi começou a progredir. Tu és o lugar onde eu me escondo. Tu me preservas da angústia. Ô, gente, acabou de dizer que a mão só pesando sobre ele, o humor estava seco, sem alegria. E agora ele está dizendo que Deus preserva ele da angústia. Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Existem momentos que a gente vai passar, o próprio Jesus, à beira da morte, no Getsemane ali, ele disse que a minha alma está angustiada até a morte. Era um momento que era inevitável Jesus passar. Ali eu costumo dizer que era o destino da humanidade em uma madrugada. Ali, aquela situação ali foi não é que é um caso à parte, mas foi especial demais, porque ali foi a compra da nossa salvação. Foi a devolução do homem para Deus. Foi tirar tudo que era de mazela, que podia nos afastar de Deus, foi decidido ali. O fato de Jesus ter ido para a cruz, maravilha, ele decidiu. Mas a batalha, vamos dizer assim, foi ali naquele momento. Pai, eu não quero passar por isso, mas todavia não seja feita a minha vontade. Para que eu e você não precisamos passar por isso. A gente não precisa mais de sacrifício, morrer pelo pecado, não precisa mais sacrificar o corpo, como algumas religiões fazem ainda, algumas batem chicote no corpo como sacrifício, como martírio, né? Vai haver mártires, não sei se nosso meio aqui, em Dias d'Ávila, não sei, mas era bom que tivesse, né? Porque como o evangelho tá light, né? Tá na moda ser crente, como eu falei aqui da última vez,
todo famoso agora é crente, é cristão, é evangélico, é gospel. E às vezes a gente olha e tipo assim, a Bíblia diz apresentar frutos de arrependimento, né? Aí, hoje recebe Jesus de qualquer jeito, aí não muda a maneira de falar, não muda a maneira de pensar, não muda os rebolados da vida, né, apóstolo? Aí recebe Jesus e ainda está aí por aí rebolando, cantando música do mundo. Só Jesus na vida dele. E que Deus alcance. Mas um Deus que preserva da angústia e diz: Tu me cercas com as mais belas canções. Olha aqui. Tu me cercas de alegres cânticos de livramento. Eu lembro o Fábio cantou um testemunho aqui, da vez que aconteceu o acidente lá na farmácia. Ele disse que ele acordou, né, com canções de livramento no coração, cantando canções de livramento. E aquilo foi um livramento para ele e algumas pessoas. Deus, ele está começando aqui, ó, o salmista está dizendo assim: Deus me esconde, Deus me preserva e me livra. Me esconde do perigo. E às vezes, quando eu estou no perigo, ele me preserva de ficar angustiado. Que maravilha. E na maioria das vezes, ele não vai nem permitir que você passe pela situação. Às vezes vai acontecer da gente passar por situações. A Bíblia diz que passareis por tribulações, mas em Coríntios, Paulo vai dizer que nenhuma situação vem sobre nós maior do que o nosso poder de suportar. Nenhuma. Tudo que você e eu estamos passando, você poderia não estar aqui agora, já pensou? Já pensou que você poderia estar internado? Eu poderia estar internado agora entubado? Mas não estou, graças a Deus você não está. Você está aqui. E misericórdia na vida dessas pessoas que estão, orar por elas. E Deus não permitiu que você chegasse lá. E se acontecesse de permitir por causa de uma decisão, por causa de uma negligência, por um ataque de Satanás, ele ia nos preservar, ia nos cercar, ia nos proteger. Como estamos aqui, muitos aqui tiveram momentos de passar pelo vale da sombra da morte, né? E às vezes, como Davi disse, não temer mal algum, mas às vezes até temer. À beira de estarmos, como Paulo diz, né? Vocês não chegaram a ser provados até o sangue. Vocês não chegaram a ser tentados até mostrar o seu sangue. Como muito quando fala de mártires, né? Hoje tem irmãos nossos, esse pastor que eu falei, pastor Florisvaldo, ele conheceu um pastor lá da Angola. E lá é a situação muito, muito difícil, né? Eles às vezes mandam dinheiro, mandam R$100, R$150. Lá eles compram, aí não que nem a gente aqui come feijão, arroz, lá eles compram 25 quilos de farinha, com R$150 ele consegue comprar 25 quilos de farinha, 2 latas de óleo, e eu esqueci, ou tem um pacote de café, só, com R$150, porque ele é transformado, convertido na moeda deles, quando ele deposita lá. Aí com R$150 ele compra 25 quilos de farinha, que é um punhado, eles compram numa bacia desse tamanho assim, eu vi os vídeos, mandou o vídeo para mim, do pastor angolano lá, e eles estão tomando conta dessa igreja, até o pastor pediu autorização à minha esposa para deixar eu ir para Angola lá visitar esse pastor. Se nada de deixar, o pastor também deixar, eu vou. Mas assim, comparando, a gente não está aqui para comparar, né? Mas eu acho que a nossa vida é muito gostosa, né? Pode estar passando por algumas tribulações, algumas situações, mas não é Deus pesando a mão, foi o resultado das nossas plantações e o poder de plantar está em nossas mãos. Isso é maravilhoso, porque pode estar ruim agora, mas orar a Ti, buscar enquanto se pode achar. Ele está dizendo aqui: Tu és o lugar onde eu me escondo, Tu me preserva da angústia, Tu me cinges com alegres cânticos de livramento. Aí aqui é aquilo que eu falei, o versículo 8. Parece que aqui entra outra pessoa na conversa ou na oração, ou Davi se transforma. Por quê? Porque o versículo 8 é uma instrução da boca de Deus para o povo, ou para ele mesmo. Como assim? Ele diz: instruir-te-ei. Se ele está orando, imagine só, ele está orando a Deus: Pai, obrigado porque o Senhor, estou orando a Ti, o Senhor me cerca com alegres cânticos de livramento, o Senhor me preserva da angústia, Tu és o lugar onde eu me escondo. Aí ele começa a dizer: instruir-te-ei e anunciar-te-ei, instruir-te-ei, cadê? E ensinar-te-ei o caminho. Como assim? Ele está orando a Deus e está ensinando a Deus. A Bíblia diz em Romanos: quem ensinará ao Senhor? Se é Ele, que são coisas insondáveis, quem vai ensinar ao Senhor? Quem deu primeiro a Ele? Aí ele diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Eu posso entender aqui de duas maneiras. Ou Davi foi tomado pelo Espírito Santo, vamos dizer assim, e se deixou levar pela unção e começou a profetizar, como na vida do povo.
ele começou a entender, ou ele ouviu Deus falando aqui e reproduziu para nós. E Deus agora, depois que ele entendeu tudo, que não era a mão de Deus pesando sobre ele, que não era Deus sendo um carrasco na vida dele, que ele entendeu que era o resultado dos plantios dele, e confessando a Deus, Deus iria perdoar, além de perdoar, ia preservar, ia esconder. Agora Deus diz, instruir-te-ei e... Cadê? E ensinar-te-ei, porque algumas traduções são diferentes, o caminho que você deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Outra tradução diz, não te perderei de vista. Não parece duas pessoas diferentes? Agora ele está experimentando ser um vaso nas mãos do Senhor. Boca de Deus na terra. Para ele mesmo e para nós hoje, nessa manhã, e para as pessoas que vão ouvir essa palavra. Ele diz, estava na situação ruim, agora Deus está instruindo ele, ensinando ele no caminho que ele deve seguir, guiando com os olhos. Agora só que Deus, agora parece que Deus pegou pesado, né? Ó, versículo 9. Não seja como o cavalo, misericórdia, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, porque senão não se chegam a ti. Deus está disponível para falar. A palavra do Senhor, eu já falei isso aqui, eu vi um meme, uma charge, um rapaz orando a Deus, as nuvens lá no céu, ele diz, Deus, fala comigo, e Deus bota uma mão grandona entre as nuvens e bota a Bíblia. Aí tá aí, estou falando. Aqui Deus está falando, viu? Varão, Deus está falando. Deus, não é que Deus não está falando, né? É praxe, né? Mas será que a gente está querendo ouvir? Quantas palavras repetidas você já ouviu? Quantas vezes você já me ouviu falando isso? Quantas vezes você já ouviu os ministros falando aqui a mesma coisa? O problema, às vezes, é que não seja como o cavalo nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e de freio. Parece que está querendo agora voltar ao que Davi estava falando antes aqui, que parece que Deus ele quer nos tratar como uma marionete, ele quer fazer do jeito que ele quer, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Porém, nós temos que entender que Romanos capítulo 12, para experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, existe um caminho. Eu rogo-vos, meus irmãos, pelas compaixões de Deus, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, que não precisa se matar, santo, separado e agradável, com fé a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aí versículo 2 ele diz, e não vos conformeis, não tomais a forma desse mundo, antes sede transformados, ou transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele diz, não seja como a mula, o cavalo e a mula que não tem entendimento, pela renovação do vosso entendimento. São pensamentos, amados, que de vez em quando vêm. A gente sabe da palavra, sabe que Deus não está contra nós, mas Satanás é sujo, ele lança pensamentos. A Bíblia diz que nós temos o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados, ou as lanças, ou as setas inflamadas do maligno. Ou seja, vem pensamentos, vem situações, vem ataques, mas você tem o escudo da fé. Quais pensamentos que vêm? Que Deus não está interessado em te responder. Quantas vezes você já errou? Quantas vezes você já pediu perdão? Quantas vezes você já errou com fulano de tal, com ciclano, no seu trabalho, na igreja, em qualquer lugar? Esse tipo de pensamento que vem. E se estiver acontecendo, me permita dizer assim, não se escandalize com o que eu vou falar em nome de Jesus. Se o diabo está lançando isso na sua cara e colocando isso como verdade na sua vida, diga, Satanás, obrigado. Você acabou de me lembrar, é verdade, eu não tinha pedido perdão por esse pecado, vou pedir perdão. Pronto. Se ele te lembrou, peça perdão, pronto. Maravilha, envergonhe ele. Ele acabou de tentar te colocar para baixo, é verdade, diabo, hein? É verdade, eu estou errado mesmo, estou todo errado, toda errada. Mas você acabou de me ajudar, obrigado, viu? Bem, Pai, ele acabou de me ajudar, Pai, me perdoa, em nome de Jesus. E segue o fluxo da sua vida, em nome de Jesus. Muda o pensamento, muda o entendimento. Não seja como o cavalo ou como a mula. Parece que é pesado isso, né? Mas não é não, porque, eu não lembro se é Davi, no Salmo capítulo 50, versículo 17, diz assim, ele vai falar do ímpio daqui a pouco, ele diz assim, mas o ímpio, aquele que não tem intimidade com Deus, não santo, que tem tu de tomar o meu conselho na tua boca, pois aborreces a correção e joga as minhas palavras para detrás de ti. Trocando em miúdo, quem é você, abençoado ou abençoada, para ficar recitando salmos, provérbios, Novo Testamento, versículo, parecendo um papagaio, e não toma nas tuas mãos a correção de Deus, que está dizendo que você está errado, e a correção do Senhor é para nos livrar, porque Ele nos ama, e pega
Essas palavras que você está lançando para o povo, está jogando para detrás de ti. Aqui nada. Fala, mas não vive. É isso que ele está dizendo. Não seja como um cavalo, nem como uma mula, que não tem entendimento. Precisa de um cabresto. Tem que botar um cabresto, tem que bater de chicote. Será, meu Deus do céu? Não seja, porque senão não se achegam a ti. Versículo 10. Hoje eu não vou me demorar não, pode ficar tranquilo, viu? Ficar com gostinho eu quero mais. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Aí aqui pode surgir algum questionamento. Mas, irmãos, eu não sou ímpio, pelo menos eu não estou vivendo como ímpio, e eu tenho algumas dores, eu passo por algumas situações. Tudo está respondido, amado. Tudo, a gente tem que entender que tudo é resultado de decisões. Plantar e colher. A vida que eu vivo hoje, que você vive hoje, é o resultado do plantio de ontem, da semana passada. Então, tudo que eu estou passando é resultado das minhas plantações. Aí você pode dizer, não, mas essa promessa ruim aqui não é para os ímpios. Tem situações que nós nos colocamos e o próprio Jesus passou por dores também. E não significa que Jesus era ímpio. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele é o único perfeito. E na terra não existiu outro. Não há um justo, nenhum justo sequer. Só foi ele. Mas ele passou. Porque ele se colocou naquele lugar de dores. Por mim e por você. Ele preferiu, ele escolheu. A Bíblia diz que ele se humilhou até a morte. Morte dói. Ele foi chicoteado. Ele foi cuspido na cara, tomou bofetada, botaram um capuz na cabeça dele e bateram na cara. Profetiza, profeta, diz quem que está lhe batendo. Pegaram uma coroa de espinho e colocaram na cabeça do seu Jesus. Dores maior do que essa. Aí diz, o ímpio tem muitas dores. Não necessariamente. Vai parecer estar entrando em contradição, mas não é não. Então, às vezes, você tem que entender em qual parte da sua vida você está vivendo. Se foi uma decisão sua. Vou sofrer, porque existe sofrimento. Acho que o Wilma ministrou aqui há muito tempo. O sofrimento pelo Evangelho. Tem pessoas, como eu falei, tem pessoas morrendo agora por não negar Jesus. Eu vi um vídeo de um abençoado, não sei que país foi. Eles foram jogados dentro de uma cova e tava a mulher e duas filhas, ou era um casal de filhos, tipo. Aí jogaram o rapaz lá dentro e botaram as armas não nele, mas na cabeça da família. Disse, nega esse Jesus agora, nega Jesus, nega Jesus. E o mais interessante não foi só a decisão dele de não negar, foi a decisão da família, véio. A família diz, negue não, deixa ela matar. A mulher dizendo, negue não, amor. Negue não, meu amor. Deixa matar. E os meninos chorando, negue não, papai. Imagine só. Nós estamos muito light, velho. Aqui é light demais o Evangelho. Aqui pisou no calo, quer se desviar. Não atendeu uma ligação, ligou e não atendeu a ligação porque está ocupada, não quer me atender. Está repreendido em nome de Jesus. Vamos crescer, ó, não seja como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio. Para não passar por algumas dores e ficar se colocando no lugar de ímpio e achar que Deus não quer mais você. Mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Machucou, aconteceu. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele naquele momento, além de se entregar à morte, ele está não somente se entregando ao propósito de Deus. Você já parou para pensar? Você já parou para se perguntar, será que Dias Dávila, será que a Bahia, o Brasil, vai passar pelo que Marrocos passa, pelo que alguns países aí estão passando no Islã, em que vão colocar armas na sua cabeça e vão dizer para você negar Jesus? Já parou para se perguntar nisso? Eu me pergunto isso quase todos os dias. Rapaz, será que eu sou crente mesmo nesse momento? Porque o Evangelho é light, eu tenho um trabalho, ganho bem, tenho um emprego, maravilha, tenho um carro. Vida, que coisa gostosa light. E às vezes, por pouca coisa, queremos nos desviar, nos afastar. Eu estou triste, estou chateado. Aí eu faço a pergunta que a irmãzinha do coque me fez. O que é que Jesus lhe fez? Eu falei, nada não, minha irmã, eu me chateei aí, mas a pergunta não é essa, meu querido. O que é que Jesus lhe fez para você estar chateado? Qual a culpa que Jesus tem? Será que ele está pesando a mão sobre você? Não. Aquele que confessa a maldade, ele perdoa as transgressões, perdoa a maldade, perdoa o pecado, e ele guarda, e ele nenhuma tribulação pode te matar, nenhuma tribulação, situação vem sobre nós que a gente não possa suportar. E o texto não termina aí. Paulo diz, antes, com a situação, com a provação, com a tentação, é enviado o escape. Olha que maravilha. Imagine só, é uma promessa, mas tem pessoas que não têm escape não.
Já parou para pensar? O escape de morrer por Jesus? Tem pessoas que estão testemunhando, maravilha, que escaparam da morte. Ele foi lá pregar o evangelho e não conseguiu pegar ele, não conseguiu matar. Um propósito de Deus na vida dele. Mas tem pessoas que não vai ter esse escape. Céu, Sedex. Rapidinho, morreu, partiu. Está salvo. Você está preparado? Você está preparada? É uma pergunta retórica. Responda para você mesmo. Pare para se perguntar. Será que as dores estão me colocando no lugar de ímpio? Ou será que as dores estão me colocando no lugar em que eu digo, Pai, a sua misericórdia vai me cercar. Embora eu esteja passando por isso, pode ser erro meu, me coloquei. A decisão de não mentir, que não é obrigado. Imagine só. Amado, quando eu contar um testemunho, David, quando eu contar um testemunho aqui, que eu rejeitei o pecado, que eu não quis uma tentação de uma mulher, uma tentação de mentir, de roubar, de me aproveitar, de não subornar no trânsito, não precisa me aplaudir, não. Eu não fiz mais que minha obrigação. Mas minha obrigação, parece que agora a pessoa age corretamente, tem que receber aplauso. Parabéns, homem de Deus. Não fez mais que a obrigação. Não está fazendo mais que a obrigação. Serve de testemunho, é revigorante, ajuda as pessoas, mas não resolve muita coisa, não. Aí se eu quiser o aplauso, aí Jesus falou, pronto, já recebeu o seu galardão. Diante de Deus, sim. Aquele que quiser se gloriar, glorie-se nele. Eu digo, Pai, obrigado porque o Senhor me deu força para rejeitar aquela tentação, para não cair. E às vezes, por não decidir, por exemplo, eu fui parado numa blitz tem um bocado de tempo já. Os pneus do meu carro estavam pronto para pintar, todo lixado, lisinho. Estava lisinho. A polícia me parou, eu vendendo pão na época. A polícia me parou, aí, não, perdão, esse aí é outro testemunho. Esse não tinha como, nem que eu quisesse subornar, eu conseguiria. E eu, graças a Deus, nunca passou isso por minha cabeça. Eu aluguei um carro para uma amiga nossa, aí eu fui com o carro, eu, Javier ali. E eu passei pela praça, a blitz me parou em frente a Santa Helena. Aí tinha uma viatura, me parou, e os meninos estavam com cinto, mas estavam sem cadeirinha, ele era menor. Aí ele me parou e disse, abençoado, e aí, você tá... O carro estava atrasado, eu não sabia. Peguei o carro do abençoado, não olhei documento, não olhei nada, alugado. Não foi nem eu que aluguei, foi eu que paguei, uma pessoa que pediu para eu alugar, e beleza. O carro atrasado, a polícia parou, o carro está atrasado, vai ter que levar. Aí, beleza, o carro não é meu, eu vou ligar para o dono, para o dono vir resolver a situação dele, e o carro é alugado. Aí ele falou, mas tem outra coisa, as suas crianças estão sem cadeirinha, pronto. Faz o seguinte, o senhor pega a minha habilitação, bota a multa da cadeirinha a pontuação, a multa na minha carteira, e a questão do carro eu não entro em nada. Como diz aqui na Bahia, eu não entro em nada, viu, parceiro? A questão do carro eu vou ligar pro dono. Liguei, aí passou o tempo, ele falou, me chamou no canto lá, eu sentado naquela cadeira, ali tem uma sextonoie ali, sentado ali, aí ele, abençoado, é o seguinte, vamos resolver logo isso aqui? Eu falei, como assim, meu abençoado? Não, o tenente quer ir embora para não levar seu carro aí. Olha, dá o Guaraná dos guardas aí. Rapaz, eu falei, não posso fazer isso não. Ele, por quê? Eu não posso. Eu já disse, o senhor pode pegar e aí botar a pontuação. Não é essa a infração, não foi essa? Pode pontuar, pode... E o carro, a gente vai resolver. Ou seja, fiquei ali, atrasou. Era um réveillon que a gente ia fazer aqui na igreja. E eu tinha que pegar algumas coisas, tinha que buscar pessoas, tinha que buscar alimentos. Aquela correria que a gente sempre faz. E fiquei ali, atrasou, mas aí aquele sofrimento que você tem que passar... Passei porque eu decidi andar na verdade. Aí liguei para o dono veio lá, o dono era policial, resolveu com ele lá, me deu minha habilitação. No fim, a misericórdia me cercou. Ele nem pontuou minha carteira, deveria fazer. Não fez porque não quis. Eu também não ia pegar a caneta lá e botar, né? Aí é que é esculhambada também, né? Não quer. Aí também você quer. Mas você não precisa me aplaudir. Parabéns, David, pela decisão. Eu fiz mais que minha obrigação. Nem também, se eu tivesse errado, me apontar o dedo. Amém? Nem comigo, nem com ninguém. Então, o ímpio tem muitas dores. Nós também passamos por algumas situações. Mas a misericórdia do Senhor o cercará. Aleluia. Aí, versículo 11, para encerrar. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos. Regozijar é mais do que se alegrar ainda. Vós, os justos, cantai alegremente. Todos vós que sois retos de coração. Talvez você tenha se levantado nessa manhã e olhado para o espelho e não tenha achado você tão justo. Eu aprendi com o pastor que a justiça é um estado. É um estado que Jesus comprou para nós. O estado de justiça. Você não pode se tornar
mais justo hoje e menos justo amanhã. A justiça, ela já foi determinada. A Bíblia diz, aquele que, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos a justiça de Deus. Somos justos, Paulo nos chama de justos, justos, amados, santos. O que eu posso ser, mais ou menos, é santo, separado. Me dedicar um pouco mais ao Senhor, me separar. Mas, talvez você tenha olhado, eu não estou muito justo não, essa palavra não é para mim não. Não, você é justiça de Deus. Já foi feito. Não estou dizendo aqui a libertinagem, então vai ser que nem a cabreja, que nem o cavalo e a mula. De dizer que estou dizendo isso, está tudo bem, viver do jeito que está, não. Se tiver errado, tem que se ajeitar, velho. Tem que se ajustar, tem que pedir perdão, tem que se consertar, para não ser como os ímpios, que tem muitas dores, passando por causa de pecado. Tem que se queixar o homem. Mas você precisa, e eu preciso, tomar decisões que eu possa até ter sofrimentos, mas que seja pela verdade, para que você receba um aplauso, mas não daqui, mas lá do céu. Deus, porque Deus nunca elogiou ninguém, eu vi isso esses dias num videozinho. Deus nunca elogiou ninguém pelo dom, pelo chamado, pelas pregações, que meu filho prega aqui só, viu? Parabéns. Mas disse para Satanás, tem visto meu servo Jó, homem temente a Deus, e desvia-se do mal? Então Deus está olhando. A Bíblia diz que Deus está passeando por toda a terra. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando as obras dos filhos dos homens, e para recompensá-los segundo as suas obras. Olha que maravilha. Então, se o poder está nas minhas mãos, de plantar, de decidir, porque você e eu somos nova criatura, somos a justiça de Deus, somos santos, podemos nos tornar mais santos, nos separando, rejeitando situações, rejeitando o pecado. E prefira gloriar no Senhor, prefira receber. É maravilhoso, me permita dizer assim, não me entenda mal. Não estou dizendo que é errado elogiar, pode elogiar. A Bíblia fala sobre a quem louvou, louvou, né? A quem honra, honra. Então, pode elogiar. Mas esse não é o nosso foco. Nosso foco é receber a glória dele, né? Pai, glorifica teu filho com aquela glória que eu e o Senhor tinha naquela época. Olha que maravilha. Glorifica eles também. Mostra a eles. Eu quero que eles vejam a minha glória. Amém, amados? Você entendeu alguma coisa nessa manhã? Diga amém. Eu quero orar com você. Para passar para o pastor Jai. Aleluia. Isso mesmo, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado pelo seu entendimento. Obrigado pelo Espírito Santo, Espírito, Pai, de entendimento, de revelação. Pai, os teus filhos estão aqui, a igreja amada do Senhor. Eu sei que o Senhor, quando traz uma palavra, Pai, não é para nos colocar para baixo, nunca é para nos derrubar. Pelo contrário, Senhor, o Senhor sempre nos anima, o Senhor sempre nos motiva, Pai. Obrigado porque o Senhor me cercou com alegres cânticos de livramento. Obrigado porque o Senhor trouxe os seus filhos até aqui, Pai, em paz e segurança. Tantos livramentos o Senhor nos deu ao chegarmos aqui. Pai, tantas coisas poderiam ter acontecido até durante esse culto, mas o Senhor nos livrou de tudo isso, Pai. Obrigado por cada família aqui representada, cada pai de família, cada mãe, cada filho, Senhor. Obrigado pela liderança dessa igreja. Pai, que o Senhor possa nos alcançar, Pai, e nos encontrar no mesmo caminho que o Senhor está, nas mesmas direções que o Senhor está. Pai, nos ajuda a não ser como o cavalo nem como a mula que não tem entendimento, Pai. Me ajuda, nos perdoa pecados, nos perdoa as transgressões, Pai, nos perdoa decisões erradas. Pai, nos ajuda a não tomar mais decisões erradas, nos guiar no caminho. Pai, eu oro por cada família aqui, por cura, por saúde divina, por prosperidade. Mas eu oro, Pai, mais ainda por entendimento, por entendermos a sua palavra como ela é, simples e pura. Pai, sem maquiação. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado esse espírito de entendimento. Obrigado pela preocupação, no bom sentido, dessa igreja, de ministrar o que a sua palavra já diz e deixarmos que nós pratiquemos. Muito obrigado, Pai. Obrigado por um dia glorioso, um domingo que está apenas começando, um domingo de resposta, Senhor. Um domingo, Pai, de encontros espirituais com o Senhor e conexões do Senhor em nossas vidas. Queremos ser instrumento nas suas mãos, Pai. Não queremos receber palavras, Pai, queremos receber, Senhor, promoções do Senhor, mas queremos, Senhor, também ser instrumentos para alcançar outras vidas nesse dia, para abençoar de forma financeira, abençoar, Pai, de forma prática e de forma espiritual com uma palavra do seu coração, Pai. Obrigado porque do Senhor não pode vir nada de ruim. Obrigado pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém, meus queridos.